casas de apostas. Será que ela é a vítima ou ela é a vilã nessa história? Fala aí, minha rapaziada! Hoje o vídeo da semana vai ser completamente diferente. A gente vai poder debater sobre as palavras do Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, hoje comentarista da Globo, e também do Felipe Luiz, ex-jogador do Flamengo e hoje atual técnico da equipe rubro-negra. E claro, vamos discutir sobre essa situação do Bruno Henrique, que foi indiciado pela polícia. Será que tem muita hipocrisia? Você sabe que com a gente aqui não tem papo na língua, a gente fala a verdade. Essa semana vazou um escândalo aí sobre o caso do Bruno Henrique, onde supostamente o jogador teria favorecido alguns familiares avisando que ia tomar o cartão amarelo no jogo entre Flamengo e Santos. Polícia investigando, polícia indiciando. Esse caso de máfia das apostas não é novidade. O Brasil, se você não sabe, é o recorde de jogadores que mais fazem a máfia de apostas. No caso, nessa situação, quem está sendo favorecido? É a casa de aposta ou são os jogadores? Os familiares, jogadores, amigos, pessoas que sempre apostam sabendo já o que vai acontecer. Você sabia que as casas de apostas empregam mais de 60 mil pessoas por ano aqui no Brasil? Tem muita gente também que sobrevive do dinheiro de casas de apostas. Campeonato Brasileiro, grande mídia de televisão, mídia independente como a minha. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não recebo da casa de apostas. Recebo da casa de apostas do BetBrasil, que patrocina aqui o canal Time Leal. Vamos começar primeiro com a declaração do Felipe Luiz, ele falando sobre o Bruno Henrique. Sobre as casas de apostas, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga. Você repararam, aquele que fica atrás da entrevista com vários patrocinadores, ali tinha uma patrocinadora que é a principal casa de aposta do Flamengo. Você reparou que no microfone tinha outra casa de aposta? Felipe, não tem como você negar que dessa água eu não beberei, porque você bebe e se lambuza. Muita hipocrisia você dizer que não compactua disso, você não quis diretamente receber esse dinheiro, mas indiretamente tá na cara o quanto que você recebe. O maior patrocínio no Brasil de casas de aposta é do Flamengo, mais de 105 milhões. Você como jogador usava a camisa patrocinada por uma casa de aposta. Você como treinador também utiliza a camisa patrocinada por uma casa de aposta. Então, Felipe, não tem como você negar. Você recebe dinheiro de casas de aposta sim. Aliás, dizem que o salário do Felipe Luiz gira em torno de 880 mil reais e que vai ter renovação de contrato agora e vai passar a ser 1.300.000. Já que você não compactua com isso, você fala assim, ó, quanto a casa de aposta investir em patrocínio, em porcentagem, retira esse valor do meu salário, enquanto você recebe o dinheiro de casas de aposta, você não pode criticar uma casa de aposta. Agora vamos para a entrevista do Diego Ribas, pra gente falar um pouco sobre isso. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente, um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês, um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique, eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico. Jogadores jovens com uma carreira promissora que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo. Mas é uma realidade. Os números são exorbitantes. São milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas. No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, próximo jogo, quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada, que ele chutou a bola para fora, e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações, como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem cursos, uma cartilha de comportamento.
reeducar os jogadores para se comportar dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho a certeza absoluta disso que eu estou falando, pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou nesse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo. É uma realidade que tem que ser vivida. As casas de apostas estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder não ter problema dentro desse meio e dentro dessa situação, dentro dessa novidade que pode ser um grande problema. Essa é a minha mensagem. Diego, eu juro que até agora eu tô tentando entender sobre essa sua colocação de dependência aqui. Diego, como jogador do Flamengo, recebia um salário de mais ou menos 880 mil reais. Sendo que, como vocês sabem, o Flamengo tem um dos seus maiores patrocinadores de casas de apostas. Ele usava a camisa do Flamengo e ele recebia a cota dos seus patrocinadores. Diego, assim que se aposentou, ele se tornou comentarista do Grupo Globo. Você sabia, Diego, que o Grupo Globo, de todas as emissoras do país, é que mais recebe dinheiro de casas de apostas? Aliás, é muito dinheiro, né? E você também trabalha para o Grupo Globo. Como jogador de futebol, você recebia esse valor de casa de apostas. Como comentarista esportivo, você recebe dinheiro de casa de apostas. Vocês lembram de outros jogadores que foram pegos em casa de apostas? O Diego tá com esse discurso agora de ajudar os coitadinhos, os inocentes que não sabiam. Reparem nesse trecho da entrevista do Felipe Luiz. Os jogadores eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem, e o Flamengo fez isso esse ano, então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Diego, acho que o Flamengo fez isso em menos de 20 dias. E pelo visto, não funcionou, né? Eu acho que isso fala mais de caráter do que propriamente da casa de aposta. Aliás, completamente vítima nessa situação. Porque são elas que estão sendo burladas. Bebida alcoólica. O cara pegou, encheu a cara, pegou seu carro, saiu dirigindo, bateu e matou uma pessoa. E aí a pessoa vai chegar e falar assim, peraí, né? Mas vende bebida alcoólica. A culpa não é dele. Não, a culpa não é porque vende. A culpa é das pessoas que consomem e sabem que não deve beber e dirigir. Nesse caso, sobre máfias de aposta, o principal culpado são os atletas de futebol. Aliás, Diego, você falou sobre companheirismo, sobre ser amigo, sobre reeducar, sobre ter essa preocupação com os atletas. Onde estava você, Diego, quando os jogadores foram indiciados, foram afastados e banidos do futebol, como esses atletas aí? Você teve amparo psicológico, emocional de CBF, clube? Ninguém. Treinador, jogador, ninguém. Acho que no final, mesmo assim, quem tá com a gente assim é quem é amigo mesmo, de verdade, que manda mensagem, família minha. Então, nossa senhora, todos da minha família sem comparações. É algo que, sem dúvidas nenhuma, que me arrependo de ter feito na época, que se eu pudesse voltar a jogar, seria algo que eu ia valorizar muito mais do que eu já valorizava. Pelo visto, não teve uma ligação do Diego Ribas. Pra mim fica muito claro, se lambuza dessa água, mas dizem que dessa água não bebe. O Bruno, claro, conversei com ele, ele tá normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. Uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Felipe Luiz, a quem eu tenho o máximo respeito, me perdoe, mas um jogador de futebol ou qualquer outra pessoa não pode estar agindo de uma forma natural, sendo que neste momento ela está sendo investigada pela Polícia Federal. Não pode, porque aqui tem opinião de verdade. Escolha um lado, mas não escolha um lado da hipocrisia. Time leal, tamo junto, é nóis.